O censo é realizado pela empresa Brain, Inteligência Estratégica, numa parceria com a CEBIC e com os Sinduscons, no caso aqui com o Sinduscon Pará. Ele é feito na região metropolitana, no caso aqui só de Ananindeua, né? Belém e Ananindeua. No 18º censo agora, que foi apresentado os resultados ontem, especificamente foram 56 empreendimentos residenciais verticais, 6 empreendimentos residenciais horizontais e 7 empreendimentos comerciais em Belém. Em Ananindeua foi 1 empreendimento comercial e 9 empreendimentos residenciais verticais. Foi essa abrangência que o 18º censo apresentou ontem, desses resultados. Certo. Bruno, qual é a análise que você faz em comparação ao 17º, por exemplo? Algumas informações, né? Teve uma queda no último censo, por exemplo, de vendas, né? O que mudou para agora? Vamos lá. Então, o que nós tivemos hoje? Hoje nós estamos com um estoque final. Eu falo estoque final com relação ao que foi lançado. O que foi lançado nesses empreendimentos que eu citei, foram lançados 5.822 unidades. Sobre essa oferta final, ou seja, quanto nós temos hoje de estoque no mercado, nós temos hoje 1.704 unidades, o que faz 29,3% nesse estoque. Agora, com relação ao trimestre passado, nós tivemos uma queda de lançamentos em torno de 40%. Então, isso reflete no nosso mercado. Então, hoje, mesmo quando a gente olha 29% de estoque, é alto? Não é alto para uma cidade como Belém. Muito pelo contrário. Hoje, se a gente for olhar no segmento econômico, por exemplo, no Casa Verde e Amarela, até 200 mil, é praticamente zero que nós temos de estoque. Ou seja, a gente não está atendendo uma população de baixa renda aqui, tanto Belém quanto Ananindeua. Isso não é por falta de vontade do Sinduscon de ter esses imóveis. Faz parte um pouco da política pública que tem que ser implementada tanto em Belém quanto em Ananindeua para que a gente possa ter mais esse segmento. Ou seja, nosso estoque hoje está concentrado em produtos estándar, médio e alto padrão. Então, é como se Belém fosse uma cidade somente rica, não tivesse o segmento econômico. Isso é muito prejudicial. Nós estamos trabalhando só com metade do potencial do mercado. E se continuar nesse ritmo, daqui a pouco vai faltar produto. E o preço tende a subir nessa situação. Então, quando a gente... Olhando com relação ao trimestre passado, nós tivemos uma queda de 40%. Mas quando a gente olha com relação vou colocar aqui, quando eu olho com relação ao terceiro trimestre de 2021, eu também tive uma leve queda nos lançamentos, mas mais visível. A gente já vem em queda já nesses 3 últimos trimestres. Na verdade, a gente entrou agora em 2022, a gente já vem caindo gradativamente nos lançamentos aqui na região metropolitana. Você falou, Bruno, sobre a importância de ter políticas públicas. Em que sentido isso ajudaria, por exemplo, na questão de atender a população que está, como você disse, ainda desassistida nessa área? Essa política pública parte de alguns incentivos também pelas prefeituras, principalmente aqui em Belém, por exemplo. Nós não temos quase áreas disponíveis para empreendimentos do tipo Casa Verde e Amarela. Então, quando você traz em regiões mais próximas, mais centrais, os terrenos são muito caros, não encaixam unidades para você lançar até 200 mil reais, vamos dizer assim. Então, você precisava ter alguns incentivos, tipo melhorar o índice de aproveitamento nesses casos, está entendendo? Algumas outras liberalidades que o plano diretor poderia flexibilizar para que pudesse ofertar, equilibrar entre o terreno, o custo de obra e valor final do lançamento. Então, precisaria ter esse equilíbrio, esse sentimento para que você viabilizasse esse tipo de empreendimentos em Belém. Mas Belém, historicamente, desde o programa lá atrás, Minha Casa
da Vida e Casa Verde e Amarela, se você for verificar com relação a outras capitais, Belém é um dos menores, vamos dizer assim, não absorveu o que deveria. E, inclusive, são recursos que vêm e voltam, porque não foram utilizados pelos agentes financeiros, de FGTS, no caso, né? Que basicamente é a Caixa. Volta esses recursos porque não tem empreendimentos que você possa absorvê-los. Bruno, a burocracia, ela é uma questão problemática nesse sentido? A demora muito grande para conseguir autorizações também, por exemplo? A gente sofre com isso, uma tentativa que a gente se dispõe, a ADEME, que a gente negocia com o poder público, de forma a tentar melhorar, para a gente passar a ter o alvará declaratório, diminuir essa burocracia. São tantos órgãos, a gente chega até, para lançar um empreendimento, a gente chega até a 12 órgãos para poder lançar. Então, quer dizer, é um trâmite muito longo, então é uma média de 1 ano e meio para você conseguir um alvará para lançar um empreendimento. Isso é um tempo muito grande, então, e nesse tempo que você fica, né, para lançar, você não tem remuneração nisso. E, assim, assim, no nosso trâmite aqui, é uma coisa que é sensível, o poder público é sensível a isso, tem se dedicado, mas a gente ainda não tem uma resposta efetiva para resolver esse problema de burocracia no trâmite dos nossos processos aqui para a obtenção de alvará.